Salve galerinha, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o deck de Monarcas, um deck de tributação que ele é relativamente forte contra decks que usam invocações especiais ou que dependam delas. E hoje eu vou mostrar um pouquinho como que se usa esse deck e explicar um pouquinho também aí da invocação tributo, tá? Então, para a gente falar do deck de Monarcas, a gente precisa entender da invocação tributo. Existem dois grandes grupos de invocações, que são as invocações normais e as invocações especiais. As invocações tributos, elas estão dentro desse subgrupo aqui, né, de invocações normais. Existe um outro tipo de invocação, que é de você colocar uma carta virada para baixo de monstro, chamada de set. E eu coloquei aqui também alguns exemplos de invocações especiais, como a fusão, pêndulo, sync. E existe uma terceira forma de invocação que acaba não sendo enquadrada como normal ou especial, que é a invocação de virar, não é? Mas hoje o nosso foco é falar aqui da invocação tributo. Bom, a invocação tributo ela é requerida para monstros acima de nível 5. Monstros do nível 1 ao nível 4 não é necessário fazer uma invocação tributo, a não ser que exista algum efeito dizendo o contrário, seja o efeito do próprio monstro ou de alguma outra carta em campo. Para monstros de nível 5 a nível 6, você usa somente um monstro como tributo, ou seja, o seu monstro que está em campo ele é enviado para o cemitério e a carta que você tem na mão ela pode ser invocada por invocação normal, só que essa invocação normal é considerada uma invocação tributo, tá? Monstros acima do nível 6, ou seja, nível 7, nível 8, 9, 10, 11, 12, etc. Eles requerem 2 monstros, tá? Então você vai enviar ao invés de um, mas sim 2 monstros para o cemitério. E com isso você pode invocar o monstro da sua mão. Beleza? Esse é o básico da invocação tributo aqui no Yu-Gi-Oh! Aí para falar agora em específico do deck de Monarcas, a gente tem 3 grupos de monstros dentro desse arquétipo. A gente tem os vassalos, que eles são cartas auxiliares para a invocação tributo. Eles são monstros de nível 1, no máximo nível 4. Você invoca eles por uma invocação normal, sem nenhum tipo de tributo. E eles geralmente trazem algum efeito que vai te permitir fazer uma invocação adicional, que é uma invocação normal, né, para fazer uma invocação tributo. Os monarcas, eles costumam ter efeitos diversos, por exemplo. Esta carta aqui, ela tem um efeito de banir um monstro em campo quando ele é invocado. O lado bom é que se for um monstro de nível trevas, você ainda aplica 1000 de dano. O lado ruim é que se não tiver nenhum outro monstro em campo, você vai ter que banir ele mesmo, já que é um efeito que não tem como ser negado, não é? É um efeito que é ativado automaticamente. Você não consegue negá-lo. E existem, né, os Mega Monarcas. Nada mais são do que uma versão poderosa do Monarca com 2800 de ataque e eles possuem também aí alguns efeitos a mais, tá? Ambos você invoca por invocação tributo. Aqui requer o monstro, aqui requer 2. E os vassalos vão te auxiliar a trazer essas cartas aqui para o campo. Aí agora eu vou mostrar o meu deck para a gente ir um pouco mais no detalhe, um pouco mais específico em cada monstro. Então, vou olhar aqui o meu deck. Eu criei 2 decks, eu criei um deck com Monarca e criei um outro deck com Kaijus mais Monarcas, porque o deck ele tem uma certa deficiência que eu tento aqui cobri-la, né, com os Kaijus. Então, para a gente falar aqui da nossa estrutura dos Monarcas, eu gosto muito daquela divisão em 20-20, onde eu tenho 20 cartas para monstros com 20 cartas sendo mágicas ou armadilhas. Eu acredito que se equilibra bastante na hora de você sacar monstros e você criar jogadas. Eu adicionalmente tenho uma carta mágica a mais aqui, ou armadilha, portanto não está uma divisão exata, mas é algo próximo disto que eu considero ideal. Aí eu tenho os monstros que são vassalos, tem
o escudeiro, ele, quando invocado, permite eu trazer mais um monstro em campo que tenha 800 de ataque e 1000 de defesa. Então eu posso trazer o Eidos ou eu posso trazer algum outro vassalo. Lembrar o nome aqui dos vassalos. Vou colocar aqui como monarca. Os vassalos aparecem com um outro nome. Se você pesquisar por monarca, você vai encontrar aqui os monarcas, obviamente, e aqui os mega monarca, né? Escrever dessa forma. Ah, legal, consegui. Então aqui tem o vassalo, por exemplo, da Raíza, né? Ele também tem 800 de ataque, 1000 de defesa. Os demais vassalos também possuem essa característica. E não só os vassalos, como também os monarcas possuem um ataque e defesa iguais, por se dizer assim, dentro do seu grupo. Os monarcas possuem 2.400 de ataque e 1000 de defesa. E os mega monarcas possuem 2.800 de ataque e 1000 de defesa. Isso é característico porque efeitos usam, né, esse ataque e defesa para você criar alguns tipos de jogadas, tá? Então aqui eu tenho 6 vassalos, né, que vão me auxiliar nas invocações tributos. Depois eu tenho daqui até aqui monstros que são monarcas. Esse monarca, por exemplo, que é o do trovão, ele me permite escolher um monstro que foi invocado e destruir. O Testalos me permite banir na verdade enviar, né, uma carta da mão do oponente para o cemitério. Quando invocada a Raíza, ela pega uma carta do campo e coloca no topo do deck. E tem aqui o Caios, que permite banir um monstro e ainda causar 1000 de dano se ele for do atributo Trevas. Notem que os monarcas possuem cada um determinado atributo. Então aqui tem luz, aqui tem trevas, vento, fogo, escuridão. Isso é bem interessante. E um comentário adicional ainda sobre os monstros é que existem 2 mega monarcas que são um pouquinho mais poderosos, que é o Erebus, que é o monarca do submundo, e temos aqui também a Ever, que é a monarca celestial, né? Então eles são 2 cartas ímpares. Tem aqui uma carta mágica até que usa aí as artwork de ambos, né? E um efeito que eu acho importante comentar é que esse monarca, ele pode utilizar um monstro que foi invocado por invocação tributo como tributo. Então você não precisa utilizar 2 monstros para invocar eles. Se você tiver um monarca que foi invocado por invocação tributo, você pode invocar o Erebus. Quais são os efeitos dele? Primeiro, ele permite que você envie 2 cartas do seu deck para o cemitério, 2 cartas mágicas ou armadilhas. E segundo, ele permite você banir aleatoriamente, né, na verdade embaralhar, uma carta da mão do oponente. Cadê? Aqui, ó, uma carta da mão do oponente do cemitério ou do campo, tá? Se você não puder banir da mão, embaralhar da mão, você pode embaralhar do campo ou do cemitério. O Eder também tem um efeito interessante de enviar cartas mágicas ou armadilhas do deck para o cemitério. E ele ainda permite que você invoque por invocação especial um monarca do seu deck, só que aí ao final do turno ele retorna para a sua mão. Então, sobre monstros, acho que é interessante esses comentários que eu já fiz, né? Ter ciência deles. Aí agora um pouco sobre mágicas e armadilhas. A gente pode também identificar o seguinte: para cada monstro monarca existe uma carta mágica ou armadilha relacionada. Por exemplo, essa carta aqui você tem a figura do monarca celestial.
Nessa outra carta aqui, você tem a figura do monarca, que eu não tenho aqui, mas que é esse aqui, o Grand Mark, né? Então você acaba encontrando para cada mágica ou armadilha. Vamos pegar essa carta aqui, por exemplo. Ela é do Mobius, então aqui o Mobius se acaba fazendo esse tipo de relação. Aqui do Caius, né? Você tem essa carta aqui. E as cartas motoras que você pode utilizar são o Panteísmo do Monarca, que te permite buscar cartas aí do seu deck. E ela também funciona no cemitério. Se você bani-la, você permite que seu oponente selecione uma carta mágica ou armadilha monarca do seu deck e você adiciona à sua mão. Essa carta aqui também mágica, ela é muito importante porque ela permite que monstros invocados por invocação tributo não sejam afetados por efeitos do seu oponente, né, efeitos de carta do seu oponente. E essa é a carta que vai bloquear as invocações especiais do lado do campo do seu adversário, a não ser que ele tenha feito uma invocação tributo, aí realmente acaba anulando este efeito. Dois outros efeitos adicionais que essa carta de campo possui. A primeira é que os seus monstros vão ganhar 800 de ataque, mas somente durante o cálculo de dano, né? Ou seja, quando você estiver batalhando. E um outro efeito é que você pode revelar o monstro da sua mão e você vai diminuir o nível dele em 1 estrela para poder fazer uma invocação utilizando um tributo, por exemplo. Então, acho que na verdade você diminui em 2 estrelas, acho que é isso. Então, essa carta, essa e essa daqui acabam sendo, né, essas 3 cartas aqui, elas acabam sendo chaves para você poder trabalhar e criar algumas outras jogadas. Essa outra é para quando houver uma invocação tributo, né, você poder adicionar um monarca do seu deck à sua mão. Então ela é uma carta buscadora. Beleza? Então, das cartas mágicas, é isso que a gente pode comentar. Sobre as cartas armadilhas, falando agora um pouco das armadilhas, existem poucas que eu utilizo. Essa carta é importante porque você pode utilizar como uma forma de tributo. Então essa carta é invocada como um monstro e você pode utilizá-la como tributo ou como 2 tributos se você descartar um card. Essa carta bloqueia o efeito de todos os monstros, exceto aqueles que foram invocados por invocação tributo, então ela é bem poderosa. Porém, ela vai para o cemitério quando você não tiver nenhum monstro invocado por invocação tributo. Ela é uma armadilha contínua. Essa carta permite você fazer uma invocação tributo, então ela é muito importante durante a fase de batalha do seu oponente. Porque se você faz uma invocação tributo, você pode ativar o efeito do monarca, né? Então, se você invoca, por exemplo, essa carta durante o turno do seu oponente, você pode banir um monstro dele, além daquele que você utilizar como tributo. Porque eu acabei não comentando sobre essa mágica, mas ela te permite usar um monstro do campo do oponente como um tributo, em vez do seu. Por fim, tem aqui o Monarca Primordial. Essa carta ela serve para você conseguir embaralhar as suas cartas monarcas, mágicas ou armadilhas do deck, aliás, do cemitério ao seu deck. E você depois ainda compra um card. Show! A gente já comentou aqui sobre as cartas monarcas em alto nível. Entendo que vale a pena agora eu mostrar primeiro que existem outros monarcas que eu acabei não adicionando no deck, que eu achei que a jogada com eles não ficaria tão legal, tão fluida. Existem também outras cartas mágicas, né? E que eu acabo não utilizando neste deck aqui. Eu tenho outro deck que é a junção de cartas monarcas com cartas kaijus. Por quê? Notem que aqui eu tenho monstros que são invocáveis, né? Sem nenhum tipo de tributação. E daqui até aqui eu
tenho monstros que são invocados com tributo. Até eu sacar na minha mão um monstro para poder fazer uma invocação adicional, mais um monstro que seja invocado por invocação tributo, eu posso perder aí 1 ou 2 rounds esperando, tá? Essa oportunidade. A não ser que, claro, eu consiga fazer aqui uma jogada auxiliar com cartas mágicas e armadilhas e sacar, né, aquelas que eu preciso para iniciar a minha jogada. Para diminuir um pouco dessa deficiência, eu utilizo cards Kaijus. Então, se eu tiver, por exemplo, na minha mão, aqui um monarca, aqui um Kaiju e aqui outro, olha só o que dá para fazer. Levando em consideração que o oponente tem um monstro no campo dele, eu tributo um monstro do lado do oponente, invoco esse Kaiju. Se eu tenho um Kaiju no lado do campo do oponente, eu posso invocar um outro Kaiju. E se eu tenho um Kaiju no meu campo, eu tenho um monstro, logo eu posso utilizá-lo como um tributo. Então, com isso, eu crio uma jogada de tributação, né? Além de tirar um monstro do campo do oponente, eu ainda consigo trazer um para o meu lado e criar as minhas jogadas com o deck, beleza? Show! Acabei comentando aqui um pouco sobre estratégia, né? A gente agora vai ver tudo isso na prática com algumas gravações que eu fiz. Então, eu vou vir aqui nas minhas gravações. Reprise. Aí eu tenho duas. Tem essa daqui. E essa gravação eu fiz utilizando o meu deck de Monarca, sem um deck de Kaiju. Era um deck troll, aqueles decks que só tentam a todo custo te causar dano, sem criar nenhum tipo de jogada interessante. Mas eu acabei me saindo bem e eu resolvi gravar e mostrar para vocês como funciona. Só essa carta aqui dele já travaria o meu campo. Ela diz o seguinte: este card não pode ser negado, blá blá blá. E ele tem um efeito de acordo com o número de cartas baixadas nas zonas de mágico armadilha. Então ele tem duas. Tá. Então aqui não aplicaria nenhum efeito por enquanto. Mas se ele não tivesse nenhuma carta armadilha aqui, todos os monstros que eu controlo, né, não podem atacar ou ativar efeito. Então essa carta aqui já me bloquearia se não tivesse nenhuma outra aqui. Que é o que aconteceu agora. Aí nesse momento eu tô tentando criar alguma jogada, mas acabei não tendo muito sucesso. Eu utilizei o panteísmo dos monarcas. Aí ele me trouxe esse monstro eu posso utilizá-lo como um tributo. Como ele tem uma carta baixada, agora eu posso ativar um efeito. E o primeiro efeito que eu vou ativar é o de banir a carta dele. Agora eu consigo criar minhas jogadas. Agora meus monstros tributados não serão afetados. Agora é o Erebus, que envia 2 cartas para o cemitério e tira uma da mão dele.
Esse é o momento que eu tô tentando criar uma jogada para não tomar aqueles 2.800 de dano. Aí eu poderia atacar, mas ainda assim eu resolvi esperar. Aí a minha jogada vai ser tentar atrair a raiz, trazer, né, a raiz em campo para tirar essa daqui. E lá vamos nós. Consegui tirar a carta dele. Fiz uma invocação tributo. Posso pegar o monstro. O escudeiro foi usado como tributo, então ele me permite recuperar uma carta banida. É um efeito legal dele. E lá vamos nós. Agora eu vou mostrar outra gameplay que eu fiz com um deck em que eu misturo kaijus e monarcas. Dá um ok aqui. Esse primeiro. Notem que aqui eu já tenho um kaiju e uma carta monarca. Tenho 2 kaijus, isso é bom. O oponente achou que eu ia fazer uma invocação especial, mas por enquanto não. Estou preparando meu campo. Então eu vou forçá-lo a me dar alguma carta que depois proteja os meus monstros. Não fui muito feliz nessa jogada. Tirei muitos kaijus. Eu precisaria de pelo menos um monarca. Ele tá com um deck de mecanismo antigo. Então a gente já sabe quem que ele vai tentar invocar. Ele vai tentar juntar 4 monstros para invocar o mecanismo do caos, né? O golem lá no mecanismo antigo do caos. Aí agora eu consigo bloquear alguns efeitos dos mecanismos, né? Com essa carta aqui. Eu já vou ativá-la, porque essa carta não vai me permitir ativar efeitos de resposta. O primeiro efeito negado. Aí ele vai ter que fazer uma invocação fusão com os 3 que ele tem. Foi uma invocação forçada. Aí eu tomei. Lá vai ele de novo, mas não conseguiu. Foi por isso que eu acabei usando essa minha carta nesse momento. Agora vem os tributos. Notem que eu, só para explicar o que aconteceu aqui, ele tinha um monstro, por efeito do kaiju eu tributei o monstro dele, que foi esse golem aqui, então eu levei para o campo dele um monstro que eu tinha, que foi esse kaiju aqui, aí eu usei o efeito dessa minha carta armadilha para transformar ela em um monstro também tributável, aí ele ficou com esse monstro no campo dele,
e com esse monstro aqui no meu campo. São dois monstros, né? E essa minha carta do Monarca Avança me permite usar um monstro do oponente como um tributo. Eu tinha essa minha carta, que é um Kaiju nível 10. Se ele é nível 10, ele requer dois monstros como tributo. Então eu consegui tributar o meu Kaiju que estava com ele, a carta armadilha que estava comigo, e agora eu tinha um monstro para atacar. Com isso eu livrei aí da jogada dele. Minha vez. Aí ele desistiu. E é assim que a gente trabalha com Kaiju mais Monarcas. Bom, percebam que é um deck aí que tem uma série de jogadas interessantes para bloquear o campo do adversário, mas ao mesmo tempo ela também é limitada por depender das invocações tributos. Então se você não conseguir fazer invocações tributo, você tem aí uma certa limitação de criar jogadas, tá? Mas de forma geral, é um deck interessante, é um arquétipo forte. Eu jogava com esse arquétipo desde o Yu-Gi-Oh! Pro, que era um antigo client aí para jogar Yu-Gi-Oh! E espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, etc, é só deixar aí nos comentários, beleza? Valeu, falou!